Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade, meus irmãos. Queridos e amados irmãos, vocês estão comigo no canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Eu quero pedir a vocês o carinho de vocês nos compartilhamentos, os likes precisam existir, meus irmãos, para a relevância do canal, e também acionar os sinos das notificações para vocês não ficarem sem o recebimento dos vídeos. Comentar, divulgar e participar do nosso canal. Também quero agradecer a Deus, a todos vocês que com muito amor têm dedicado as suas vidas em prol do nosso ministério, têm orado por nós, têm orado pela minha família e também têm contribuído financeiramente com o nosso trabalho. Meus irmãos, não tenho palavras para agradecer vocês no meio de tantas coisas ruins que nós estamos enfrentando, mas eu tenho certeza que nós juntos seremos vencedores na pessoa bendita de Cristo. Agradeço as orações, agradeço as contribuições financeiras que são muito bem-vindas para suporte do nosso ministério, e agradeço a Deus pela sua vida e a sua família. Mas vamos de antemão já para o estudo da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu continuo nesse vídeo na sequência das doutrinas. Eu às vezes gravo e largo, posto algum vídeo em meio às doutrinas, aí vídeo de mensagem, de pregação e de orientação, mas continuando agora nesse aqui, mais uma doutrina da Palavra de Deus. São doutrinas ministradas, doutrinas de cunho geral ministrada para vocês através de vídeos. E hoje nós vamos falar sobre o trabalho. Vamos falar sobre o trabalho, porque é muito importante o cristão saber o que Deus quer do cristão, entre o cristão e o trabalho, tá certo? Vamos lá então. Para um discípulo, o poder trabalhar é um dom de Deus. Para um discípulo, o poder trabalhar é um dom de Deus. Então não fique triste em poder trabalhar ou em estar trabalhando. Porque seja na vida secular ou na vida espiritual, se você não está fazendo nada que venha contribuir com a obra de Deus, você está em falta diante de Deus, tá certo? Não é com isso que você tem que estar ligado a um cargo de uma igreja ou não. Estando ou não, você tem que estar fazendo algo na sua vida secular ou espiritual, porque o trabalho, ele dignifica o homem. Eu quero começar dizendo para vocês que o trabalho dignifica o homem. O que é isso? O trabalho traz dignidade ao homem. Um homem sem trabalho é um homem indigno, um homem que não tem dignidade. Mas quando você se ocupa de alguma coisa, de algum afazer, seja autônomo, seja através de uma microempresa, ou seja dentro de uma firma com horário, um ponto marcado, o relógio batido, você é algo que ser digno daquilo que você tem, daquilo que você come, daquilo que você vive. Então o trabalho dignifica o homem, tá entendendo? E um bom soldado de Cristo, um bom cristão, quando ele trabalha e faz alguma coisa para Deus, ele também se torna digno no tocante ao reino dos céus. O trabalho não é um mal necessário, como pensam alguns. Bom, alguns pensam que o trabalho não é, por exemplo, o trabalho não é um mal necessário. Tem alguns que pensam que o trabalho é um mal que se faz necessário. Não, o trabalho não é um mal necessário, como alguns pensam, de forma alguma. Então, meus irmãos, e tão pouco é tudo na vida. Tem uns que acham que o trabalho é um mal necessário. Quer dizer, o trabalho porque é um mal que é necessário. Vocês estão entendendo ou não? É fácil de entender. Então, o trabalho não é um mal necessário, é isso que eu quero clarear para vocês. E também o trabalho não é tudo na vida como o outro pensa. Então, cuidado com os dois extremos. É aquele preguiçoso que não faz nada, que não dignifica a vida dele através do trabalho, e aquele outro enlouquecido que acha que porque ele trabalha o mundo tem que se dobrar para ele, o mundo tem que se voltar para ele, que as pessoas têm que respeitar ele porque que o trabalho é tudo para ele. O trabalho não é tudo, o trabalho é algo que dignifica o homem, que Deus ordenou, mas o trabalho não é tudo. Tem muitas coisas que vêm na frente do trabalho. Vocês estão entendendo? Então é preciso vocês entenderem isso. Tem homens que se orgulham do seu trabalho, das suas conquistas. Não, é bom trabalhar e tem que trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem, mas o trabalho não é tudo. Conseguiu entender? Porque tem gente que abandona Deus, abandona a família, abandona tudo, abandona o filho, abandona tudo pelo trabalho. A partir do momento que o trabalho se tornar isso na minha vida, o trabalho tornou-se uma maldição e não um ensinamento que Deus deu através do trabalho. E a partir do momento que eu sou um preguiçoso, um vagabundo que não faço nada e não contribuo com nada, nem para a sociedade secular, nem para a minha família, nem com o trabalho, nem com a igreja, nem com o reino de Deus, eu automaticamente sou uma pessoa indigna de qualquer coisa, não sou digno de nada. O trabalho não está me dignificando para nada. Vocês estão entendendo? Então tenha muito cuidado com esses extremos.
Como falam outros, que o trabalho é tudo na vida. Pelo trabalho eles matam, eles trucidam, eles negociam o caráter dentro de uma empresa para conquistar um cargo, uma cadeira. O trabalho eles têm que ter dinheiro, porque o trabalho é tudo. Deixa a família, vende a esposa por trabalho, troca a esposa, faz o que quiser por causa do trabalho. O filho não sabe se tem pai ou se um dia teve um pai, porque o camarada vive socado dentro de uma empresa trabalhando. Bom, cada um faz o que bem quer da sua vida, mas eu quero dizer para ti que isso vai destruir a sua vida como ser humano e vai esvaziar o teu coração. Você entende? Deus não quer nem um extremo e nem outro. Porque Deus, tudo que eu tenho pregado aqui no canal A Bíblia em Foco, vocês podem cuidar que tudo tem equilíbrio. E tudo que não tem equilíbrio não presta. Tudo que pende para a esquerda ou para a direita não presta. Você tem que andar no centro da atenção de Cristo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Bom, então, meus irmãos, as Escrituras trazem ensinamento claro, positivo e equilibrado sobre a dignidade do trabalho. Vamos às Escrituras? Em primeiro lugar, o trabalho foi ordenado na criação. O trabalho não foi ordenança moderna de hoje, o trabalho foi ordenado na criação. Quando Deus criou todas as coisas lá, e após colocar o Adão e Eva no jardim, o Adão e Eva cuidavam do jardim, mesmo antes da queda, no período da inocência, tinha um implemento de trabalho. E depois que o Adão e Eva caíram por trair a confiança de Deus, poderíamos dizer assim, cedendo ali, comendo do fruto daquela árvore, e traindo e caindo a sua inocência, o que aconteceu? Eles foram trabalhar, Deus ordenou ele a arar a terra, lavrar a terra e tirar do próprio fruto da terra o seu sustento e do suor do rosto comer a sua comida. Então o trabalho não é algo novo como alguns pensam, o trabalho começou lá. Então o trabalho foi ordenado na criação. O trabalho não é uma maldição como alguns pensam, ou um castigo, porque tem gente que se tiver que trabalhar, ele tem o trabalho como uma maldição e um castigo. E o trabalho, para alguém que tem como maldição ou castigo, se torna um fardo. Então, quando você for trabalhar, tente trabalhar como se não. Faça do seu trabalho uma bênção e algo bom, que aí você vai conseguir desenvolver as suas tarefas diárias com mais alegria, tá certo? Então, o trabalho não é uma maldição, um castigo imposto ao homem por causa do pecado. Não foi. Simplesmente, Adão e Eva decaiu, e porque eles decaíram, foram desabitados daquele ciclo ali onde eles viviam, que era mais tranquilo, eles tiveram que tomar uma outra atitude de trabalho para poder tirar da terra o seu sustento. A coisa mudou, tudo mudou ali quando a natureza, todo o plano original foi mudado, e aí teve que haver esse empenho maior no trabalho, tá certo? Então, meus irmãos, a terra de fato foi amaldiçoada por causa do pecado do homem, dificultando o seu trabalho e exigindo dele esforço para conseguir sustento. Está entendendo o que eu acabei de dizer? Então não volto ali mais. Gênesis capítulo 3 e o versículo 17 até o 19. Você pode conferir em casa. Todavia o trabalho antecede o pecado. Não existe o trabalho por causa do pecado. O pecado vem depois do trabalho. O trabalho já é antes do pecado. Deus sempre exigiu de nós que nós dignificássemos nossa vida através do trabalho. Tá certo, meus irmãos? Vamos à frente, então. Deus não fez chover sobre a terra senão depois da criação do homem, para que este pudesse cultivá-la. Gênesis 2 e 5 você vai acompanhar em casa. Depois que o homem foi criado, Deus o colocou a trabalhar cultivando e guardando o jardim. Entende? Então, seja inteligente. Já antes da queda, ele já cultivava e trabalhava o jardim. A natureza, por si só, não produzia adequadamente para o sustento do homem. Ele precisava cultivá-la. Desde o princípio, além de exercer domínio sobre todos os animais e multiplicar-se a si mesmo, para cumprir o propósito de Deus, em Gênesis 1 e 26 até o 28, o homem também cumpria a vontade de Deus trabalhando a terra. O homem também cumpria a vontade de Deus trabalhando a sua terra. Veja aqui, meus irmãos, o que Deus diz em sua palavra. O que Deus diz em sua palavra? Ageu 2 e 4. Ageu 2 e 4. Trabalhai porque eu sou convosco. O que a Bíblia diz? Em Ageu 2 e 4, confere na tua casa. Trabalhai porque eu sou convosco. Então, se você está trabalhando, Deus está sendo contigo. Se você é um explorador, um mendigo da fé, alguém que nem pastorado tem, nem chamado, nem vocação tem, mas automaticamente se denominou um pastor para ganhar oferta e dízimo, que é o que mais acontece. Um pastor verdadeiro, vocacionado, que tem a palavra de Deus, que tem sentimento, que tem ministério,
tirada do seu próprio ministério o sustento, é bíblico. Agora, os oportunistas explorando o povo, isso é antibíblico. O que tem de gente que nunca foi pastor, eram vagabundos, nem trabalhavam, não tem uma história de dignidade de vida, que hoje se diz pastor simplesmente para poder se autossustentar. É assim, ó. E aí tá aí as pessoas sem conhecimento. Não pode ajudar pastor, não pode ajudar pastor vagabundo. Não pode ajudar pastor que não tem ministério. Não pode ajudar quem não zela na palavra, na doutrina, que não tem caráter. Porque você vai investir no ministério de uma pessoa que se autodenominou pastor ou que saiu para enganando. Então tem que cuidar para não ajudar esses mercenários. Agora, os verdadeiros pastores é bíblico de se ajudar. Aqueles que zelam na palavra, na doutrina, que tem família, tem caráter familiar, ministerial, espiritual, esses precisam ser ajudados, porque se esses não for mantido e ajudado, vai vir um impostor para destruir com a igreja. Vocês estão entendendo? Precisa abrir a mente para entender, e não ir nesses papos de internet aí, que ficam falando mal do dízimo, da oferta, e que ficam aí enchendo a cabeça das pessoas de heresia, e as pessoas tomando para si as suas heresias. Então tenha muito cuidado, meus irmãos, cuidado com os extremos. Já falei para vocês. Vocês estão entendendo? Então em Ageu 2:4 está dizendo: trabalhar porque eu sou convosco. Se a gente trabalhar, se a gente cada um fazer a nossa parte, Deus vai ser conosco. Então Deus não é com o preguiçoso, com o vagabundo, com aquele que não faz nada. Então não é só uma questão de trabalho, mas ajude a sua família, ajude a sua casa, faça alguma coisa pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua família. Esposo, faça alguma coisa pela esposa. Esposa, faça alguma coisa pelo esposo. Faça alguma coisa em torno daquilo que vocês estão vivendo, para que vocês não venham ser reprovados por Deus, porque a palavra está dizendo: trabalhar porque eu serei convosco. Se você chega numa casa onde ninguém faz nada, é uma casa fedorenta, uma casa suja, tudo prato sujo, banheiro sujo, tudo sujo, porque ninguém trabalha, ninguém faz nada, ninguém quer fazer nada, então tudo fica jogado. Então Deus não é com esse ambiente, Deus é com o ambiente de trabalho. O trabalho dignifica o homem. Quando eu trabalhei sempre na frente das igrejas, quem conviveu comigo sabe que eu vivia pregando, andando, correndo e dando minha vida em prol daqueles trabalhos que eu estava fazendo. Então, e agora aqui no canal Bifoca, a mesma coisa. Vocês nem imaginam o quanto é sofrido estar gravando, sofrendo, correndo, atendendo um monte de coisa, N coisas. Então, sempre tem um empenho no trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. E não é fácil alguém dar de comer para uma igreja se ele não tiver a mente dentro da palavra, a mente focada nos estudos, a mente voltada para o trabalho das coisas de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então trabalhe, meus irmãos. Trabalhe. Você não vê que agora estão, devido a essa pandemia do coronavírus aí, infelizmente as pessoas estão sendo impedidas de trabalhar, porque estão reclusas e ninguém mais quer retomar as atividades seculares, e isso é um problema sério por um lado, porque se desobedece às leis, infecta mais pessoas. Se não trabalhamos, não temos o que comer, não temos o que fazer, não temos como viver. Então é um problema sério, que Deus tenha misericórdia da sua casa e da sua família, porque somente Deus para ter misericórdia de nós. Vamos à frente? Segundo ponto, o trabalho como obrigação moral. O trabalho como obrigação moral em segundo ponto. O trabalho não é um impulso. Então, o trabalho não é um impulso. É um exercício da vontade. Você não tem que trabalhar tendo trabalho como impulso. Você tem que ter o trabalho como exercício da sua vontade, da vontade. É um esforço consciente. Você não pode fazer algo, trabalhar inconsciente. Você tem que fazer um esforço consciente, ciente daquilo que você está fazendo. Bom, vamos à frente aqui, meus irmãos. Direcionado e planejado. Vocês estão entendendo? Muitas vezes será em detrimento de outra atividade legítima, tais como leitura, lazer e devoção. A regra bíblica é: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Então é muito complicado isso aí. Se você não trabalha, automaticamente você vai ter que se tornar um marginal, um ladrão, ou você vai se tornar um mendigo, porque automaticamente você não vai ter o que comer, não vai ter onde dormir, onde vestir, o que vestir e onde morar. Então você precisa sim investir no trabalho, porque o trabalho não é uma coisa criada por um homem, porque o trabalho é criado pelo próprio Deus. Então quem instituiu o trabalho foi o próprio Deus. Quem não gosta do trabalho automaticamente não gosta de Deus. Então se você é preguiçoso, se você não gosta de trabalhar, se você quer levar a vida nas costas dos outros, ludibriando os outros, passando os outros para trás, passando a perna nos outros, você não faz parte das coisas de Deus, porque o trabalho, você está contra o próprio Deus, porque o trabalho foi criado pelo próprio Deus. Você está entendendo? Vamos à frente. No tempo dos primeiros apóstolos, os discípulos que não queriam trabalhar, vivendo desordenadamente,
eram notados na igreja e afastados dos demais irmãos. Aonde que está isso escrito, pastor Levi? Está escrito em 2 Tessalonicenses 3 e 6 até o 15. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do 6 até o 15. Então, os que não trabalhavam eram escandalosos, tinham como mau testemunho, eram afastados dos demais cristãos autênticos e verdadeiros. Hoje, os pilantras vagabundos dentro da igreja, os que mais têm nome, os que mais conquistam cargos. Os verdadeiros homens de Deus não sobem na plataforma da igreja. Vocês estão entendendo? E quem está muitas das vezes aí atuando, pregando, é os vagabundos que nunca trabalharam, mentirosos. Porque quando a igreja levanta um homem para o seu ministério, as regras bíblicas é que a vida do homem seja examinada. Na verdade, tem que ser examinado o perfil conjugal, o perfil familiar, o perfil de conduta e o perfil de caráter. E no perfil do caráter vai estar envolvido o trabalho. E quantas vezes fico chamando quem não tem nem compromisso com o trabalho. Porque a maioria das igrejas não quer saber se o camarada era um camarada trabalhador, digno, tinha testemunho. Ele quer saber se o camarada sabe manobrar, sabe mentir, vai ficar do lado da liderança enganosa, se ele vai ser um bom... como que dizem nos outros ministérios, eu já passei por isso, se ele vai saber fazer uma oferta. Quando eu congreguei na Igreja de Deus e Amor, o que valia era quem sabia fazer uma oferta. Não adianta eu querer contestar, porque tem muitos cristãos que vão me dar razão mais uma vez. Porque eu não falo mentira. Quem era o bom obreiro era aquele que enchia uma mesa de dinheiro. Podia ser mentindo, revelando mentira, profetando mentira. Se era um pregador autêntico que vinha pregar a verdade, quando você prega a verdade, em vez de encher a mesa de dinheiro, vai entrar o que é justo. Então isso não é bom para as igrejas, a verdade. A verdade, na verdade, abre os olhos das pessoas. E as pessoas que têm os olhos abertos vão dar o que é de Deus. Vocês estão entendendo? Eles não vão contribuir de uma forma enganosa. E aí onde as igrejas, às vezes, não gostam dos obreiros verdadeiros. Vocês entendem? Então o caráter, o trabalho, faz parte do caráter do homem que é chamado também. Vocês estão entendendo? Porque um homem que conhece o ardor do trabalho jamais vai lidar com os membros da igreja como se fosse uma coisa qualquer. Ele vai valorizar o trabalho dos membros também. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Vamos à frente. Isso também se pratica hoje em dia. Não devemos confundir os que não querem trabalhar com os que ainda não conseguiram ocupação. Aqui quero ressalvar isso. Tem gente que está formando a sua vida, está estudando, outros estão aí buscando não conseguir a sua ocupação. Não é desse que eu estou falando. Estou falando de pessoas que não querem trabalhar, que são pesadelos para os pais, para a família, para a sociedade, que são verdadeiros, gostam só de ficar mamando na teta, gostam só da mordomia. É sobre isso que eu estou falando. E a Bíblia diz que esses são vagabundos, querem viver às custas dos outros. Esses querem, segundo o conselho bíblico de Paulo, é para afastar da igreja, não é para hora dar cargo para esse tipo de gente, não pode nem estar... É um escândalo. Não é que tem que afastar da igreja, mas não pode estar aproximando como uma pessoa de testemunho de caráter dos demais irmãos que têm caráter, de forma alguma. Vocês entendem? Vamos à frente. Em terceiro ponto, o pecado da preguiça e indolência. Em terceiro ponto, eu quero dizer para os irmãos que quem não gosta do trabalho não gosta de Deus. E quem não trabalha, ele está em pecado. Qual é o pecado? É o pecado da preguiça e da indolência. A preguiça é um pecado. Salomão fala sobre a preguiça nos provérbios dele e vários trechos da Bíblia. Porque a Bíblia diz, vai ter com a preguiça, ou vai ter com a formiga o preguiçoso. Por quê? Porque o preguiçoso não quer fazer nada e a formiga trabalha. Quem tem um assunto sobre a formiga numa mensagem, quero ministrar para vocês. A formiga prepara a sua comida no verão para o inverno, se me falha a memória, e quando chega os dias difíceis, a formiga está dando risada. Vocês estão entendendo? Então, por isso que Salomão diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, o pecado da preguiça e indolência é algo terrível. Deixa eu falar para vocês sobre o pecado da preguiça e da indolência. Então, sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Salmo 104, versículo 23. O que diz o Salmo 104? E o verso 23 diz assim, então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Que falando naquela época a mulher não trabalhava, hoje as coisas mudaram. Hoje o casal sai para o trabalho até a tarde. Então, como sai o casal, o que eu tenho falado nos outros vídeos? O casal tem que se ajudar. Naquela época, o marido saía para trabalhar durante o dia, ele provia o sustento para casa. A mulher ficava cuidando de casa, em casa, cuidando dos filhos, fazendo todas as atividades. Quando ele chegava em casa, estava tudo limpo, tudo organizado a casa. Se ele tinha uma esposa virtuosa, se ele tinha uma mulher daquelas relaxadas, chegava em casa, estava tudo virado para cima e as crianças tudo enlouquecidas, escabelado no meio da rua.
um já quebrado, que tinha batido lá no carro, arrebentado um pé, porque a mulher que não é virtuosa, ela não sabe cuidar da casa. Mas enfim, voltando ao meu assunto, naquela época o marido cuidava da manutenção, provisão do lar, e a mulher cuidava da casa como dona de casa. Hoje não, hoje mudou, ninguém é contra a mulher trabalhar, porque o mercado de trabalho até está mais amplo para a mulher do que para o homem. O que acontece? Os dois saem para trabalhar. Como os dois saem para trabalhar, se não tiver uma moça em casa, um rapaz que ajude, quando os dois voltam, os dois têm que se ajudar, porque seria injusto os dois trabalhar e chegar em casa e a mulher ter que fazer tudo sozinha. Ele nem a louça ajuda a lavar, mas como os dois trabalham fora, retornam para casa e a mulher faz a comida e o marido lava a louça junto com ela, isso já retribui, já ajuda muito. Então cuidado, meus irmãos, para não ser injusto na nossa porção do nosso trabalho. Não vamos deixar a carga diária toda para uma pessoa, porque essa pessoa vai acabar estressada. Vamos dividir o que nós fizemos. Vocês estão entendendo? Ajude a sua esposa aí, ajude o seu esposo, porque vocês vão ser felizes na vida conjugal, tá certo? Então vamos à frente. A preguiça leva à ociosidade. O que leva à preguiça? A preguiça leva à ociosidade. O que é uma pessoa ociosa? Uma pessoa que sem fazer, uma pessoa sem projeto, sem nada. Vocês estão entendendo? Então a preguiça leva à ociosidade. E esta ociosidade leva aos vícios. Uma pessoa ociosa sem o que fazer começa a pensar coisa ruim, começa a querer ocupar o espaço da ociosidade através de vício de coisa ruim. Aí começa álcool, bebida, aí começa jogo, aí começa droga, começa todas essas desgraças que vêm na vida das pessoas. Por quê? Porque não é envolvido com o trabalho, não faz nada. Você vê às vezes criança aí com 10, 12, 15 anos envolvida já fazendo alguma coisa. Tem que estar fazendo alguma coisa, meus irmãos. Não é hoje em dia as crianças são proibidas de trabalhar de carteira assinada, mas envolver as crianças em algumas atividades tem que fazer, porque as crianças envolvidas jamais vão dar problema quando crescer. Vocês estão entendendo? Dá um compromisso para um filho, nem que seja dar água para uma galinha. Vocês estão entendendo? Nem que seja recolher alguma coisa. A pessoa está se criando o compromisso de saber que um dia ele vai ter que ter compromisso. Se ele não recolher, vai morrer lá na rua. Vocês estão entendendo? E assim você vai colocando um compromisso na vida do seu filho. Então, meus irmãos, aí, por exemplo, a preguiça leva à ociosidade, e esta ociosidade aos vícios, aos falatórios profanos, às fantasias, e aí começa a entrar na vida da pessoa a destruição total na vida daquela pessoa. Aí vem as leviandades, murmuração, ciúmes, inveja e, em cima disso, sucessivamente, pobreza e etc. E quem não trabalha vai ficar pobre, miserável, não vai ter nada. Você chega na casa da pessoa que não trabalha, até o que está em cima da mesa, nem a comida é boa, porque não trabalha, não busca abençoar a sua própria mesa, tá certo? Então está em Provérbios capítulo 6, versículo 6 até o 11. Vocês leem o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 6 até o 11. Vocês podem ler também 12, Provérbios 12, do 9 até o 11. Vocês podem ler Tito, do capítulo 1, versículo 10 até o 13. E vocês podem ler 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 13. Porque se eu ler aqui, vai ficar muito extenso. Aí vocês lendo em casa, vocês examinam através da minha fala, com a Bíblia na mão, vocês vão ver que Deus vai falar com vocês profundamente. Bom, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Então, o preguiçoso, a tendência é morrer desejando muitas coisas, mas não vão conseguir porque as mãos dele recusam ao trabalho, não quer se envolver com nada, não quer fazer nada. Isso está em Provérbios capítulo 21 e o versículo de número 25. Bom, meus queridos e amados irmãos, nós vamos falar no ponto de número 4. O trabalho é um serviço. O trabalho é um serviço. Então vamos ver qual serviço que é o trabalho. Trabalhando, servimos ao próximo. Quando nós trabalhamos, nós acabamos fazendo um serviço ao próximo. Não trabalhamos apenas para suprir as nossas necessidades. Em 1 Tessalonicenses 4, do 11 até o 12, você pode conferir em casa. Isso é legítimo, bom e necessário, mas nosso trabalho deve visar também o suprimento dos outros. Através do nosso trabalho, suprimos os outros. Efésios, capítulo 4, versículo 8. Enquanto alguém está trabalhando na agricultura, além de ele estar suprindo a mesa dele, ele vai estar suprindo a necessidade de outras pessoas que não trabalham em tal atividade. Vocês estão entendendo? Alguém que tem uma atividade ali, através daquela atividade, está suprindo a necessidade dos outros. Então, Deus é contra os vagabundos e aqueles que não gostam do trabalho. Porque quando você está numa oficina mecânica, você está trabalhando lá, você está beneficiando alguém que levou o seu veículo lá, que trabalha no outro setor. E assim o mundo, numa engrenagem, trabalhando, vai avançando.
e as coisas vão acontecendo, vocês estão entendendo? Enquanto uma professora trabalha educando seu filho, você trabalha fazendo outra coisa, e assim o mundo vai sendo desenvolvido. Então o trabalho é muito importante na vida do ser humano, tá certo, meus irmãos? Bom, está em Efésios 4:28. Também nisso Jesus é nosso exemplo, em 2 Coríntios 2:9. Você sabe que Jesus é o exemplo do trabalho, porque Jesus ele trabalhou também, né? Jesus furou as mãos na farpa na carpintaria de José. Jesus era o carpinteiro de Nazaré. Ninguém fazia ou talhava um móvel melhor que Jesus. Então Jesus ele deu exemplo trabalhando em tudo. Jesus nos deu exemplo para que nós também sejamos trabalhadores e conquistamos nosso espaço. Eu tenho uma menina com 20 anos e ela já está trabalhando há 2 anos e é uma excelente pessoa na vida profissional trabalhando. Quer dizer, só fechou seus 18 anos, já começou a ocupar a sua vida no trabalho. Porque o trabalho é assim, o trabalho dignifica a pessoa, o trabalho abençoa a vida daquela pessoa e através do seu trabalho muitas pessoas também são beneficiadas. E tenha Jesus como nosso exemplo. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o importante é a leitura dos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios também. Vocês leiam. 2 Coríntios em casa, o 8 e o 9, os capítulos 8 e o 9 de 2 Coríntios, tá certo? Para vocês verem o quanto Paulo aconselha sobre o trabalho. O trabalho dignifica. O trabalho dignifica. O próprio Senhor Jesus servia. Perdão, meus irmãos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Nenhum trabalho deve ser considerado humilhante. Nenhum trabalho. Tem gente, ele é gari. E aí, se ele é gari? Se ele é gari, está limpando a rua que você fez sujeira e fez lixo. Meu Deus. Meus irmãos, que diferença tem um gari de um mecânico? Que diferença? Um mecânico trabalha na oficina com as mãos sujas na graxa e o gari trabalha juntando o lixo da rua. Que diferença tem um gari de um mecânico de um professor que educa? Se o gari não junta o lixo, como é que o professor pode educar? Se não tem lixo juntado, não tem educação. Vocês estão entendendo? Então o trabalho dignifica. O homem não importa o trabalho. Vocês estão entendendo? Tem gente que tem vergonha dizendo que trabalha. Não. Ele devia bater no peito e dizer o que ele é, porque quem trabalha é digno. Agora eu teria vergonha de uma pessoa que vive aí, ociosa, drogada, incomodando, dando prejuízo para a sociedade, quebrando os cofres públicos. Isso sim. Agora, uma pessoa que trabalha, independentemente da função que ele desempenha, ele é um trabalhador e Deus é com ele. Ninguém pode tocar no nome dele, na honra dele. Vocês estão entendendo? Então vamos à frente, meus irmãos. O próprio Senhor Jesus servia. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Nenhum trabalho deve ser considerado humilhante. O Verbo eterno assumiu a forma de servo. E, uma vez encarnado, serviu aos homens em uma profissão simples e honrosa. Filipenses 2, 5 até 8, Marcos 6 e 3. Vocês vão conferir. E outra coisa que eu quero dizer, Jesus ele era o Rei dos Reis, ele era revestido de glória, sentado à destra do Pai. Ele se despiu e se desvestiu da sua glória, deixou de ser o Deus, encarnou no ventre de uma mulher, e nasceu 100% homem e foi trabalhar numa carpintaria. Quer dizer, olha a posição de decadência dele. Isso não foi humilhante para ele. Então por que alguém pode se sentir humilhado porque está trabalhando com isso ou com aquilo? De forma alguma. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Não há trabalho que seja humilhante. No reino de Deus não há espaço para o orgulho de qualquer espécie. Lucas 22, 24 até o 27, confere em casa. E João 13, do versículo 1 até o 17, vocês podem conferir em casa sobre o trabalho. A Bíblia diz, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9, 10. Então, aquilo que veio para nós desenvolver, vamos desenvolver conforme as nossas forças. Não além e nem também a quem. Vamos fazer conforme as nossas forças. Segundo nós temos condições de fazer. Não vamos fazer uma coisa relaxadamente se nós podemos fazer algo perfeito. Vocês estão entendendo? Ponto número 5. O padrão para o empregado. Servir ao Senhor em Efésios 6, do 5 até o 8. Colossenses 3, do 22 até o 24. Se não entendemos e não aceitamos a delegação de Deus, vamos nos sentir como escravos de homens diante das ordens recebidas, em 1 Coríntios 7, do 21 até o 23. Porque, na verdade, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina a servir como ao Senhor. Quando nós estamos trabalhando ou fazendo um trabalho
na nossa vida material, nós temos que fazer o trabalho como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor também. O nosso trabalho diário, nosso trabalho mensal, ele é um trabalho que ele deve ser merecido. Nós temos que ganhar o nosso dinheiro com merecimento. Nós temos que fazer o trabalho nosso como se nós estivéssemos fazendo um trabalho para o Senhor. Nós temos que entender o que está escrito nesse capítulo. Então, o padrão para o empregado é fazer o trabalho dele para a empresa como se ele estivesse fazendo um trabalho para Deus. Fazer um trabalho digno de receber o seu salário, não um trabalho onde ele faz contra a sua própria vontade, quebrando os maquinários da empresa, destruindo com tudo, porque ele tem raiva do que está fazendo, tem raiva do trabalho, tem raiva do patrão. É claro que tem patrões que são desobedientes e acabam usurpando os seus empregados, mas infelizmente nós como cristãos temos que cumprir com a regra da palavra de Deus, entendeu? Então nós temos que ter cuidado, porque há regras para o empregado e há regras para o patrão. Então o padrão para o empregado seria esse, fazer o trabalho para a empresa como se ele estivesse fazendo um trabalho para Deus, vocês entendem? Então, é honrar os patrões para que o nome de Deus não seja blasfemado. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 até o 2. O que tem de cristãos que trabalharam comigo, olha, eu trabalhei muito em firma. Eu, quando fui chamado para a obra, eu já trabalhava em firma há muitos anos. Para os irmãos que não sabem, eu assinei minha carteira com 12 anos de idade naquela época. E eu comecei a trabalhar com meu pai com 6 anos de idade, como eu já falei em vídeos anteriores aqui. Nós trabalhávamos no serviço árduo e eu já ajudava meu papai. Então, com 12 anos, assinei minha carteira e quando Deus me chamou, que o pastor Luiz Antônio, que Deus o tem em memória, me chamou para o trabalho da obra, eu já estava um profissional, já atuava como profissional, ganhava um excelente salário. Então, quer dizer, eu cansei de ver dentro de empresa funcionários que não mereciam nem o salário que ganhavam, trabalhavam recalcado, reclamando, brigando, fazendo confusão, trazendo só discórdia e desordem. Então, cada um que desenvolve seu papel dentro da empresa tem que desenvolver com respeito, com amor, senão ele nunca vai crescer. Quando eu saí do meu trabalho para a igreja, eu já era laboratorista profissional, eu já era encarregado de laboratório e eu tinha uma equipe a meu serviço. Quer dizer, quem dava a palavra final lá dentro era eu, já tinha crescido, tudo tinha para crescer dentro daquela junção de classificação hierárquica do serviço da vida profissional. Então você tem que valorizar o que você faz e tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus, senão você não vai crescer nem na empresa. Então, meus irmãos, vamos à frente para nós ganharmos tempo. Obedecer em tudo aos patrões, mesmo aos maus patrões. 1 Pedro 2, do 18 ao 19. Se você está trabalhando lá, enquanto você estiver lá, você vai ter que, enquanto Deus não te preparar um patrão melhor, obedecer lá, mesmo que o seu patrão não seja aquela pessoa que você buscasse que ele fosse. Ele vai ter que responder para Deus. Você não vai, porque você está obedecendo, mesmo ele sendo alguém que não merece a sua obediência. 1 Pedro 2, do 18 até o 19. E Colossenses 3, do 22 até o 24, para conferir em casa se as minhas palavras são corretas diante de Deus. Você pode questionar a mim, mas o que está na Bíblia você não pode questionar. Esses cristãos da última hora, eles não querem compromisso com Bíblia, nem com nada, nem com sociedade, nem com vida conjugal, nem com patrão, nem com empregado, nem com nada. Eles querem viver aí, os pés para cima, tudo avesso e falando em nome de Deus. Deus não é com quem é desobediente, Deus não é com quem não obedece a sua palavra, de forma alguma. Deus está te dando um tempo para ver se você muda. Agora, você achar e bater no peito, esmurrar no peito que Deus é contigo, você é o cara, não, de forma alguma. Deus não compactua com insubmissão, com desobediência, com rebeldia, de forma alguma. Vamos à frente, meus irmãos. Outra coisa, não abusar dos patrões, irmãos, mas sirva-os cada vez melhor. 1 Timóteo 6,2. Aqui fala dos patrões crentes, né? Tem patrão crente que não tem caráter. Aí você é um cristão lá dentro, trabalhando com o teu patrão crente e ele não tem caráter. Você vai ter que ter caráter lá. Porque se você e ele não tiver caráter, a coisa vai complicar. Mas você pode ter caráter mesmo se ele não tem caráter. E quantos patrões que têm caráter e são crentes da empresa que têm empregados que não têm caráter? Vocês estão entendendo? E o patrão não vai deixar de ter o caráter dele porque ele tem um ou dois cristãos lá dentro que não tem caráter. E eu já trabalhei com crente, meus irmãos. Eu não vim aqui falar mal de crente porque eu sou crente, mas tem crente que não merece nem ter sido empregado por um outro patrão crente. Eu trabalhei com um patrão crente e tinha muitos crentes trabalhando junto comigo. E eu tinha vergonha dos crentes que trabalhavam comigo, porque eram escandalosos. Tinha crentes da Assembleia, da Deus é Amor, tinha crentes da Batista, tudo que é lugar. E o que tinha de crente, meus irmãos, escandaloso, de mau testemunho. Tinha um crente da Igreja Deus é Amor que trabalhava comigo, ele deu um soco no peito de um cliente na porta de uma grande loja, mas de uma loja enorme.
E eu fiquei escandalizado, eu me escondi lá no canto, corri para o lado, esperei passar aquela situação, porque eu não tinha lugar para me enfiar. Então, cuidado. Não é porque você é crente que você acha que você é dono da verdade, você pode fazer o que quer. Ou porque o teu patrão é crente e você também é crente, então aqui você pode mandar de forma alguma. Entende, meu? Você tem que dar testemunho de cristão, porque Deus vai cobrar o escândalo. Imagina alguém que poderia se converter lá, que visitava aquela loja, vendo aquele cristão fazer aquilo na porta daquela loja. O que ele ia dizer dos outros crentes que estavam ali? O que ele ia dizer de mim, que já era pastor e estava trabalhando ali? O que ele ia dizer de mim? Aquele lá é que nem esse aqui. Isso aqui é tudo farinha do mesmo saco. Vocês entendem? Então tenha muito cuidado, para não causar escândalo. E essas pessoas que é tudo uso e costume, doutrina, santo na igreja, orando por revelação, gritando, pulando lá e metendo a mão no peito da pessoa. Então tem que ter cuidado com isso, né? Vocês entenderam, meus irmãos? Às vezes essa fachada de crente, santarrão por fora, só não sustenta. As coisas de fora é um reflexo que você é dentro. Não adianta você só ter um exterior de cristão e aí qualquer coisa você está metendo a mão nas pessoas, está se irando e brigando. Não, esse tipo de crente aí eu quero distância, meus irmãos. Você tem que ser transformado de dentro para fora. Você está entendendo? Que aí você vai ter caráter de resistir. O cristão verdadeiro tem caráter. Ele resiste, ele não vai partindo para o abraço, para a briga. Não, de forma alguma. Isso está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 2. Trabalhar todos os dias como se fora o primeiro dia de serviço. Não é trabalhar o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o contrato de experiência passou, depois vai, que nem diz aqui no Rio Grande do Sul, me perdoe, eu vou ter que falar em rede, da nossa, escondendo pelos cantos, dormindo pelas macegas e deixando o relógio trabalhar por você. Não, cuidado. Isso aí tudo Deus está vendo, meus irmãos. Tudo Deus está vendo. Mas é difícil então ser salvo. Bom, não sei. Se você é um cristão, você entrou sabendo que o céu não é fácil. Ser fácil é ser crente. Mas ser salvo é mais difícil. Vocês estão entendendo? Então o relógio está andando e você está lá dormindo. Você está mentindo. Isso é uma mentira disfarçada. Não, mas não menti, pastor, não se deparar. Mas está mentindo com as tuas ações, com a tua própria vida. O relógio está andando, o patrão acha que você está desenvolvendo o seu trabalho e você está lá dormindo parado. Então cuidado com isso. Vocês estão entendendo? Trabalhar todos os dias como se fosse o primeiro dia de serviço. É no primeiro dia que nós nos esforçamos para passar para o segundo e assim por diante. Então cuidado. O tempo vai passando e aos que se sentem dono da situação, pensam que já são empregados e começam a relaxar como os infiéis. Isso é citando de crente dentro de serviço, que não dão exemplo. Começa a fazer o que os ímpios fazem lá. E aí o nome de Cristo vai sendo deturpado por causa do seu testemunho. Se o ímpio faz, não é que você tem que fazer. O ímpio trabalhou o primeiro mês, uma beleza. Terceiro, passou o contrato, depois você atirou nas cordas, foi dormir. Aí você foi junto. Cuidado, você trabalhou bem os primeiros meses e você está se atirando nas cordas. Está ganhando um salário do qual você não é merecedor, tá entendendo? Isso aí também é errado. É como você condena um pastor roubar a igreja. Ele está ganhando algo que ele não é merecedor, além do que ele merece. Então você também gosta de condenar, mas aí quando é para você cumprir com a sua parte, você não concorda e se esquiva. Cuidado, irmãos, não tem 2 pesos, 2 medidas, é uma palavra para todos, vocês estão entendendo? Vamos à frente. Então, meus queridos e amados irmãos, matar serviço ou fingir fazer horas extras é roubar do patrão. Deus não recompensará a cada um segundo a sua obra, boa ou má. Colossenses 3:25. Deus não vai recompensar a cada um segundo a sua obra, seja ela boa ou má. Cuidado, tenha cuidado. Colossenses 3:25. Não fique dando nó, matando tempo, encebando, como diz o gaúcho. Fique encebando. Eu não gosto de coisa que fica encebando. Tem que fazer, tem que fazer. Vocês entendem? Então esse é meu conselho. Eu sei que muitos vão... Eu sei que o canal Bíblia em Foco vai ter gente que vai sair fora. Eu sei, eu estou ciente disso, meus irmãos. Mas eu não estou pregando para esse tipo de crente. Quer sair fora, pica a mula, dá uma linha na pipa. Vai ficar só quem serve a Deus de verdade. E vai se aglomerar e agregar porque está cheio de cristão verdadeiro. Só não descobriram o canal Bíblia em Foco. Mas conforme eles vão descobrindo, eles vão migrando para cá. Por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Olha para mim. Porque o povo não aguenta mais a mentira. As pessoas verdadeiras não aguentam mais enrolação. Quem gosta das coisas certas está com nojo, está com aversão de tanta enrolação, tanta mentira e tanta podridão. Então eles vão vir para cá porque eles estão ansiando pela verdade. E quem ama a verdade gosta da verdade. Vocês estão entendendo? Então, meus amados, confira isso em Colossenses 3:25. Vamos ao ponto número 6. O padrão para o empregador. Qual é que é o padrão? Eu li o padrão
para o empregado tem as suas responsabilidades, seus deveres, e também tem os deveres e as responsabilidades do empregador. Então vamos falar do padrão para o empregador. Não usar ameaças. Efésios 6,9. Tem patrão que fica ameaçando seus funcionários. E isso aqui, quando se trata de crente, eu já trabalhei muito com patrão crente, meus irmãos. Cuidado, hein? O céu não te espera. Eu trabalhei numa revenda de automóveis com patrões crentes, que o dono da revenda passava graxa de sapato na direção do carro para reformular o estado de desgaste da direção. Imagina que canalice alguém passar graxa de sapato na direção de um carro. Por que não põe um volante novo, ou não compra uma capa para o volante, ou não manda encorar o volante com 100, 150 pila? Um carro vale 20, 30 mil, 10 mil, paga 150 e põe um couro no volante. Ou então você pega e troca o volante, ou você refaz o volante da forma correta. Meu Deus, cuidado, hein? Deus está te vendo. E não vem depois na igreja cantar, dirigir coral. Deus não está te vendo, meu irmão. Cuidado, você vai ajustar a conta com Deus, rapaz. E você ainda se diz cristão. Tenha dignidade, você vende a honra por 100 pila de um couro, de um volante. Meu Deus do céu, se o carro está com o pneu ruim, troca o pneu. Se vai vender com o pneu ruim, explica que o pneu está ruim, porque tudo tem que ser explicado. Cuidado, hein? Deus é Senhor dos senhores, Ele está vendo o que você está fazendo. Então, não usar ameaças com os funcionários também. Eu sou patrão e eu que mando aqui. Se vocês querem, é assim, cuidado. Deus está te vendo. A tua empresa pode passar por um fracasso muito grande e você até quebrar por causa da mão de Deus sobre a sua empresa. Cuidado, você está se dizendo crente. Se você fosse um empresário secular, aí vai enganando, porque vive no engano. Mas é um empresário cristão, professa o nome de Jesus e aí vai tratar os funcionários assim. Eu estou dizendo para vocês porque eu fui ministrante da Donep. Eu ministrava para empresários crentes. Eu sei o que é empresário crente. Se eu ministrei para a União dos Homens de Negócio da Donep, quando está na Assembleia de Deus, é porque eu conheço o que eu estou falando. Então tenha muito cuidado, trate bem seus funcionários, dignifique seus funcionários, dê o que eles merecem. Se você puder até dar um incentivo a mais para eles, dê, porque você vai colher isso no campo da sua empresa, em retorno sobre a sua cabeça. Você sabe que semear é opcional, mas colher é obrigatório, então cuidado que você está semeando. Bom, ser justo é muito importante, sabendo que também tem o Senhor que o julga. Colossenses 4:1. Cuidado, seja justo, porque você está nas mãos de um juiz justo. Você é cristão, empregador cristão, que tem os seus empregados cristãos. Cuidado, que vocês estão debaixo da justiça de Deus. Vamos à frente. Pagar salários dignos e não atrasá-los. Se você tem condições de pagar os salários, não atrase. Se você atrasou por uma questão justa, por uma deficiência, dificuldade, explique, que Deus também vai entender. Mas cuidado com a injustiça, porque Deus não é com os injustos. E Ele vai julgar os injustos. Vocês estão entendendo? E pague salário digno. Se a firma está andando bem, está galgando bastante dinheiro, a conta bancária está recheada, por que dá um troco para o funcionário que ele não pode nem sustentar a família? Se você quer ver uma empresa indo para frente, faça o teu funcionário estar com a barriga cheia, alegre, feliz, a família dele sustentada, dê um salário digno para ele dignificar a família dele, que ele vai dignificar a tua empresa e a tua empresa vai cada vez enriquecer mais. Que bom se os patrões conseguissem entender e não tirassem essa ganância da vida. Vocês estão entendendo? Bom, meus irmãos, e não atrase os pagamentos. Deuteronômio, para isso tem versículo, claro que tem. A Bíblia é o mapa da vida eterna. Deuteronômio 24, 14 até o 15. E no Levítico 19, 35, para os patrões crentes. Levítico 19 e 13, melhor dizendo. Levítico 19 e 13, para os patrões. O padrão para o empregador. Deus é juiz dos exploradores e exploradores. Deixa eu recapitular. Eu já cansei um pouco, já estou gravando, já vai para 2 horas, 3 horas. Assim, ó. Deus é juiz dos explorados e dos exploradores. Então tenha cuidado com o que você está fazendo. O trabalho dignifica o homem. Então trabalhe, mas seja injusto nos meios que levam a você ao trabalho. Então cuidado, meus irmãos, seja muito justo. Então Deus é juiz dos explorados e dos exploradores. Tiago 5:4, Jó 31, 13 até o 15. Vamos a mais um ponto. Não sonegar impostos. Uma firma que sonega impostos é uma firma que está, se ela é uma firma cristã, ela está fora da palavra de Deus. Se ela sonega o imposto do governo, que ela está sujeita a ela pagar, ela é uma firma que já está diante de Deus trabalhando com mentira, com engano.
Então já está condenado na palavra desse patrão, nem se a trombeta tocar, esse empregador não sobe e nem vai responder por isso. Vocês estão entendendo? Não vai conseguir subir, porque está sonegando impostos. Sonegar imposto é crime, vocês estão entendendo? E crime tem que ser confrontado. Então como é que ele vai subir para o céu se ele se diz cristão, é um empregador cristão, um empresário crente que sonega impostos? Romanos 13, 7, Mateus 22 e 21 para esses empregadores, para esses empregadores, para essas empresas, empresários que estão sonegando impostos. E não colocar o coração nas riquezas, isso é um grande conselho, porque se o patrão, o empregador colocar o coração nas riquezas, vai massacrar seus funcionários, vai massacrar aqueles que estão ao comando dele. Vocês estão entendendo? Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 até o 19. Vamos ao ponto 7. A capacitação profissional e a prosperidade. Esse é o último ponto, meus irmãos, para nós terminarmos. A capacitação profissional e a prosperidade. Isso falando na doutrina do trabalho. Isso é uma doutrina bíblica, isso aqui não é um estudo. Isso aqui é uma doutrina para os cristãos. Como é que tem que andar o cristão que se diz servo de Deus? Estou terminando, já indo para o final dessas doutrinas. Eu disse para vocês que eu não ministrei estudos bíblicos, eu ministrei doutrinas. Isso aqui é a doutrina do trabalho, como é que tem que proceder um crente, um cristão, vocês estão entendendo? A capacitação profissional e a prosperidade. E talvez em vídeos futuros eu falo sobre as experiências que eu tive com empregadores cristãos, com empregados cristãos. Aqui eu estou falando para vocês como é que tem que proceder, doutrinariamente falando, uma pessoa que se diz cristão, tanto sendo empregador ou sendo empregado. Vocês estão entendendo? Porque ele tem um Deus que está olhando para ele. E sabemos que o trabalho dignifica o homem. E se o trabalho dignifica o homem e o empregador explora o empregado, ele está mexendo naquilo que Deus está colocando como doutrina, como regra. Vês um homem perito em sua obra? Perante reis será posto, não entre o plebe. Então um homem perito em sua obra não será colocado entre plebe, será colocado entre rei, querendo dignificando o trabalho do ser humano. Está em Provérbios 22 e 29. Então a capacitação profissional e a prosperidade. Vocês estão entendendo? Deus honra aquele que busca se esmerar em seu trabalho. Deus honra aquele que busca se esmerar em seu trabalho. Bom, mas aqui sobre prosperidade, tem gente que quer ir para o culto. Irmão, não tem prosperidade para quem não trabalha. Começa aqui. Uma prosperidade sem trabalho é uma prosperidade mentirosa. É um pastor enrolão, enganador. Se alguém está te ensinando isso, fuja dessa igreja. Nada cai do céu, irmão. Nada vem do nada. Deus multiplica o fruto do teu trabalho quando você põe as mãos no trabalho. Deus abençoa. O que é essa prosperidade? Deus vai abençoar mais o teu trabalho que das demais pessoas que talvez não tenham a mesma fé que você. E como Deus é tão bondoso, se é no campo da agricultura, Ele vai abençoar tanto quem plantou que não é crente, como aquele que é crente. Então cuidado com o que eles estão ensinando por aí, que o crente vai prosperar mais que o ímpio. Depende do que, irmão? Tu acha que Deus é tolo, que Deus vai matar a lavoura do ímpio e que está semeando para os outros comer e vai fazer a tua lavoura? Não, isso acontece em algum testemunho de algum fazendeiro que era contra Deus ou coisa dessa maneira. Mas via de regra, entenda uma coisa, Deus dá a chuva para o ímpio e dá a chuva para o crente. Então cuidado com o que estão pregando, irmão. Não tem pão caindo do céu, nem cacho de uva aparecendo do nada. Se você quer prosperar, você tem que trabalhar. Agora Deus vai, em meio às tuas atitudes, investir em trabalho, em meio à tua vida empenhar no trabalho, Ele vai abrindo portas que às vezes não abre para outro. Por quê? Porque o outro não trabalhou. Então a prosperidade vem do trabalho e Deus abrindo portas para você através do teu avançar no trabalho. Vocês estão entendendo? Foi fácil entender, né? Deus abençoa quando você está em ação. Então essa é a prosperidade. É outra coisa. Muitas dificuldades encontradas em muitos irmãos é fruto da falta de habilitação profissional. Tem muitas pessoas que demonstram muita dificuldade porque não tem habilitação profissional. Então precisa a pessoa, quando vai se encaminhando no mercado de trabalho, ir tendo habilidades profissionais, se melhoramento no ramo de curso, de estudo e melhorando a sua vida profissional. Vocês entendendo? Está em 1 Samuel 16, 17. A prosperidade na Bíblia é apresentada sempre como resultado da generosidade e fidelidade a Deus e diligência no trabalho. Se você é diligente no seu trabalho e você é fiel a Deus, se prepara que a prosperidade vai te alcançar. Se você não é fiel a Deus e você não é empenhado no trabalho, pode se preparar que a miséria vai atrás de você e vai te encontrar.
Pode ter certeza, não tem outro meio mesmo. Não existe outro meio, não existe uma bula, uma receita antibíblica para alguém prosperar, de forma alguma. E se alguém está prosperando de outra forma, está logrando ou roubando os outros. Porque a prosperidade bíblica é somente através do trabalho e da fidelidade a Deus. Outra coisa, ninguém prospera porque devolve o dízimo e da oferta. Dízimo e oferta é plano financeiro de Deus para a vida da igreja, para mantimento e manutenção da obra ou de um obreiro. Não é, isso é um plano financeiro, é uma ordenança divina, na verdade. Vocês estão entendendo? Agora, a prosperidade sua vai vir do seu trabalho e da sua fidelidade a Deus em tudo que você está fazendo, sendo fiel. Vocês estão entendendo? Então, se você é fiel em tudo e você está empenhando o trabalho, automaticamente Deus vai te abençoar. E a devolução do dízimo da oferta para mantimento da casa de Deus é uma fidelidade a Deus. Então, em meio à fidelidade e ao teu empenho no trabalho, você vai começar a ser abençoado. Está entendendo como é que funciona o ensinamento? É esse mesmo. Bom, meus irmãos, vamos à frente. Deus quer um povo que viva nesse presente século não somente de modo piedoso e justo, mas também sensato. Deus não quer um povo enlouquecido pela rua. Deus quer um povo justo, piedoso, mas sensato, que tem ideias sensatas, que viva na razão, que viva com dignidade de vida. Vocês estão entendendo? Está em Tito 2:12, Eclesiastes 11, do 4 até o 6, Provérbios 12, 24, 13 e 11 de Provérbios. E ainda encontramos ainda Provérbios 14, 23 e 21 e o 5. Não espere a bênção de Deus sobre seu trabalho e finanças vivendo desordenadamente. Ageu 2 e 4. Se você vive uma vida desordenada, você não precisa nem esperar as finanças de Deus, a bênção de Deus sobre o seu trabalho e sobre as suas finanças. Não espere a bênção de Deus sobre o seu trabalho e suas finanças se você vive uma vida desordenadamente, humilhando o pobre, humilhando seus funcionários, humilhando a sua esposa, traindo a sua esposa, fazendo todo tipo de atrocidade, enganando, caluniando, destruindo. Não espere. Deus não vai te abençoar de forma alguma. Ao que bem ordena seu caminho, eu lhe mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50 e 23. Tudo é do Senhor e para Ele. Devemos executar o que nos foi confiado, quer sejamos patrão, quer sejamos empregados, quer sejamos servidores públicos, quer sejamos profissional liberal ou autônomo. Tudo é do Senhor e para Ele. E devemos executar o que nos foi confiado sem ficarmos, digamos que, independente da nossa posição, vocês entendem? Vamos fazer para Deus. Salmo 24 e 1, Deuteronômio 8, do 12, 14, 17, 18 e Eclesiastes 9, 10. E 1 Timóteo 6 e 7, para vocês lerem em casa, tá certo? Agora nós queremos concluir dizendo o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11 e 36, meus irmãos. Romanos 11 e 36, vocês leem em casa. Aqui eu concluo essa doutrina do trabalho, tá? Que Deus os abençoe. Então trabalhe, não deixe as tarefas tudo para os outros. Seja dignificado através do trabalho. Entenda que o trabalho não foi o homem que criou. Entenda que aqueles que têm raiva do trabalho, que se revoltam com o trabalho, são preguiçosos, estão revoltados com Deus, pois Deus é o autor do trabalho. E se você ama o trabalho e trabalhar, Deus vai te abençoar e vai te prosperar na vida para sempre, tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, fiquem em Cristo, porque em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Em Cristo, ao contrário, seremos justificados. Falou com vocês o pastor Levi Longaré. Até o próximo vídeo, querendo Deus.